E a gente já volta falando de eleições, mas na Colômbia. Os colombianos vão às urnas hoje em mais uma das disputas mais polarizadas das últimas décadas no país. Lideram as pesquisas um candidato de esquerda, que já foi guerrilheiro, e o representante da direita, de perfil conservador. Veja como está a situação no país na reportagem da série Desafios da América do Sul, com Marcelo Favalli. 39 milhões de eleitores devem ir às urnas neste domingo para escolher o novo presidente da quinta maior economia da América Latina. Além do clima de rivalidade entre os candidatos de direita e esquerda, a ameaça do narcotráfico também dita as regras do país. No começo do mês, o Clã do Golfo, uma das organizações criminosas que assumiu o legado de Pablo Escobar, traficante colombiano morto em 1993, fechou o comércio, bloqueou estradas e obrigou a população a ficar em casa durante 4 dias. Uma resposta após a extradição do chefe do cartel para os Estados Unidos. Por la expansión de todas estas formas de violencia, de grupos armados, de mafias, de estructuras criminales que se prolongan con carteles internacionales, pero que tienen en los territorios colombianos, por lo menos en 250 municipios, de los 1.100 municipios de Colombia tienen impactos. Esse cenário derrubou o discurso do atual presidente Iván Duque, que dizia ter, abre aspas, triunfado contra a impunidade. E não é só na gestão da segurança pública que ele desagradou os colombianos. Duque deixa o cargo com uma taxa de desaprovação de 73%, reflexo de um alto índice de desemprego, na casa de 12%. E na esteira da crítica contra o atual governo, o candidato da esquerda, Gustavo Petro, subiu nas pesquisas de intenção de voto com promessas de combate à violência e à desigualdade, com 38% de preferência dos eleitores. Petro, que já foi prefeito da capital Bogotá, é atacado pelos adversários por ter participado de um movimento de guerrilha urbana nos anos 70, o M-19. Esse jornalista da CNN Internacional está na Colômbia. Stefano Pozzebon diz que o clima nas ruas está tenso. O clima aqui na Colômbia, eu acho de uma tensão crescente, porque isso é certo pela primeira vez na história da Colômbia, um ex-guerrilheiro das guerrilhas da esquerda tem uma chance, tem uma possibilidade, e ele é favorito para se voltar a ser o comandante supremo das forças militares da Colômbia. Isso é um momento histórico. Nos anos 90, o M-19 largou as armas, saiu da clandestinidade e se tornou um partido político. Isso contribuiu depois para a assinatura do maior tratado de paz do continente em 2016, quando as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um outro grupo guerrilheiro, acabaram. O pacto pôs fim a uma guerra civil que durou 6 décadas. Durante esse tempo, houve mais de 37 mil sequestros e mais de 270 mil pessoas morreram. Narcotráfico, Estado terrorista, guerrilha e paramilitarismo. Esses atores estão presentes na conjuntura política e faz 58 anos que a Colômbia ela vive um conflito civil entre a guerrilha das Farc e o Estado. Outro candidato com chances de ir para o segundo turno é o conservador Federico Gutiérrez, que aparece com 26% de intenção de votos. Conhecido no país como Fico, foi prefeito da rica cidade de Medellín. E diferente do restante da direita colombiana, ele também apoia o acordo de paz com as Farc. Mas o número de colombianos indecisos ainda chama atenção. 15%. Colombia, todo el mundo habla que tuvimos un proceso de paz hace algunos años. Nosotros necesitamos hoy un verdadero proceso de reconciliación nacional. No un proceso de paz con un grupo armado puntual, sino un proceso de reconciliación nacional entre todos los colombianos. Na economia, o próximo presidente da Colômbia vai enfrentar de cara 3 questões fundamentais: inflação, pobreza e o número de refugiados venezuelanos. Vamos dar uma olhada nos números. A inflação supera os 9% nos últimos 12 meses, a maior em 21 anos. Quando a gente fala de pobreza, quase 40% da população está nessa faixa social. E os refugiados venezuelanos estão na casa de 1.800.000 no país. Duvan mora na capital Bogotá e sente essa mudança. O comerciante abriu mão do lazer e diz que na pandemia a situação piorou ainda mais. No, tuvo que recortar en muchos gastos, como le digo. Ya no se podían hacer compras,
la limitación que ya para restaurante no se podía, sino que lo poco que había era para preparar en la casa. Se tenía que economizar incluso hasta en la compra de ropa. Para este economista colombiano ouvido pela CNN, o novo presidente precisa olhar atentamente para a questão fiscal do país. La vía más rápida para reducir la pobreza en cualquier país es un buen crecimiento económico, un crecimiento que sea sostenible y que además también venga acompañado de estabilidad de precios, de modo que mantener un marco macroeconómico saludable e promover o crescimento impulsado no setor privado. Outro ponto fundamental é pôr em prática o acordo de paz. Hoje já foram assassinados mais de 300 firmantes desse acordo de paz e toda essa conjuntura intensifica a dinâmica do conflito.